Olá! Neste vídeo iremos falar sobre a arte egípcia. Primeiro um pouco sobre a história. Pai de Tucumã, o chamado Akhenaton, impõe o monoteísmo, que é a adoração a um único deus chamado Aton, o deus do sol. Nessa época já existia o imposto, onde cerca de 75% era tomado para o rei e os outros 25% dedicado para a estruturação do Egito. A escrita mundial da época era cuneiforme. A hierarquia nesta época era na seguinte sequência: Faraó ou rei, esposa do rei, sacerdotes, militares e por último o povo. Já na arte haviam desenhos chapados sem luz e sem profundidade. Os faraós sempre eram representados com a mão fechada e como sendo divino e bonito, não importando se era feio ou não. Assim como já vimos na Mesopotâmia, aqui no Egito também era usada os tons em azul para mostrar poder e dourado para dar a impressão de riqueza e de divindade. Como pôde ver, os faraós sempre têm barba. Isso era usado para mostrar sabedoria na época. Havia também a lei da frontalidade, que era usada para mostrar as partes mais importantes do corpo, pois eles acreditavam que o que ali era desenhado era levado para sua vida pós-morte. Por exemplo, se no seu desenho você estiver sem braço, em sua vida pós-morte você também não terá braço. O homem era representado com um tom mais vermelho, já a mulher com branco. Na parte de arquitetura haviam as mastabas, que eram câmaras mortuárias onde havia salas de mortos, banheiros e salas para a família. O processo de enterro era muito longo, cerca de 45 a 60 dias para começar o processo. Além das pirâmides, é claro. O faraó de Djoser construiu a primeira pirâmide escalonada. Já o faraó Snifru ergueu a primeira pirâmide triangular. Apesar de não ficar muito boa, já que ela começa subindo em um ângulo e muda no meio para outro. E por último o faraó Gizé, que construiu a mais alta e mais importante pirâmide atualmente. Sobre escultura podemos falar sobre a Estela de Merneptah, que era uma pedra onde contava histórias sobre as vitórias do faraó Merneptah em guerras. Além das inúmeras estátuas de faraós que eram feitas de formas frontais e sem expressão no rosto. Quando a estrutura era feita em pé, utilizava-se o pé esquerdo mais à frente e o direito para trás, fazendo assim com que a estátua não caísse, e quando sentado com as mãos nas coxas. Obrigado por assistir, e até a próxima, galerinha.